Amigos e amigas, é do lado de cá que nós estamos aqui compartilhando essas energias boas, né? Energias positivas, nossas amigas e amigos que estão entrando, Valdenice, Carla, Daisy, Soraya Rataí, Elaine. Hoje a gente está um pouco mais leve, né? Vamos, na noite de hoje, fazer uma reflexão sobre essa candeia viva, certo? Esse azeite que está dentro de nós. Como nós precisamos fazer com que essa candeia viva resplandeça cada vez mais e se faça luz cada vez mais. Irmãos e irmãs, quero convidar todos vocês a fazer esse mergulho dentro do Evangelho do Cristo de Deus. Na noite de hoje, irmãos e irmãs, a gente vai começar com uma prece, certo? Nessa prece tem alguns nomes aqui que eu já coloquei que foram pedidos, né? Se tiver alguém aí precisando de ajuda, de auxílio, pode colocar aí que eu cito aqui na prece, né? Mas especialmente eu vou pedir hoje para o avô de Carol, certo? Não sei se Carol já está aí, lá do Centro Espírita da instituição Nosso Lar, que faleceu há pouco. Há uns dias atrás eu pedi uma oração para ele, né? Mas chegou a vez do irmão, ele partiu para o plano espiritual. Também o professor de Ronilson, que faleceu, da UFPB. Queremos pedir também pela família Alves, não sei se tem alguém aqui, tem a irmã, né? Tem os irmãos e irmãs das famílias que estão aqui em João Pessoa, no interior. Família Nóbrega, Sítio Arraial, um abraço para todos aí do Sítio Arraial. Família Obed, né? Obed e Marisa, todos os meus irmãos. Um grande abraço, que se sintam-se nesses momentos agraciados com essa luz divina que cai sobre cada um de nós. Se tiver algum dos irmãos necessitando de auxílio, pode pedir que nós colocamos aqui na prece. Nossa irmã Margarida, que está aí. O áudio está baixo, Estou chegando aqui perto, né? E agora, está melhor? Será que é porque eu fico um pouquinho longe? Vou ficar aqui pertinho. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, que todos sejam bem-vindos. Neste momento vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade maior através da prece. Esse momento que é um momento de conexão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus e com todos os espíritos que nos auxiliam sempre, que estão sempre ao nosso lado. Vamos nesse momento concentrarmos, vamos cada um de nós da sua forma de concentração. Quem puder fechar os olhos, que feche os olhos, certo? Sônia está pedindo por Elizabeth Marta Castro de Oliveira e Família, Maria José de Castro Oliveira e Família. Vamos pedir também aos irmãos espirituais que vão ao encontro desses irmãos que foram citados aqui. Cada um de vocês podem colocar o nome aí das pessoas que estão precisando de oração, que vamos pedir a espiritualidade tanto no início como no final para os mentores amigos que possam ir ao encontro dessas criaturas que estão necessitando do amparo, que estão necessitando do lenitivo divino. Leonardo Freitas, filho e família também, certo? Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre de luz, paz e amor, que neste momento, Jesus, nós possamos resplandecer na luz divina, que essa candeia divina possa se azeitar cada vez mais, Jesus. Neste momento pedimos o apoio dos mestres espirituais ascensos, todas as falanges espirituais, dos caboclos, dos pretos velhos, dos ciganos, dos médicos e enfermeiros espirituais, Jesus, que possam ir ao encontro de cada uma das criaturas que estão necessitadas, que foram citados os nomes agora inicialmente, mas que até o final dessa reunião, que possa esses irmãos estarem atentos a esses irmãos que necessitam do amparo, trazendo no seu processo de desencarne todo o apoio e o socorro necessário para que possa despertar na espiritualidade, Jesus, com mais paz e com serenidade. E aos irmãos que aqui estão ainda nesse planeta de provação e expiação, pedimos apenas força, que os irmãos, amigos, possam ir ao encontro de cada um de nós, trazendo para nossas famílias e para nossos lares o que nós necessitamos nesse momento, que é amparo, que é o lenitivo, que é o medicamento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e abra nossa mente para que nós possamos ter entendimento, sabedoria e conhecermos um pouco mais da palavra do Cristo, um pouco mais das verdades espirituais e um pouco mais do conhecimento que nós necessitamos ampliar cada vez mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, hoje e sempre. Caros e caras irmãs, já fizemos aqui a prece, colocamos aqui as pessoas que estavam necessitando, certo? Do amparo espiritual, certo? A todos vocês que estão entrando ainda,
Hoje, como eu falei no início, vamos falar sobre uma lição psicografada por Chico Xavier de Emmanuel, é chamada A Candeia Viva, que vai falar sobre a luz que nós necessitamos que ela seja expandida cada vez mais. Essa luz, meus irmãos, minhas irmãs, é claro que é Jesus. É essa luz que nós nos propomos a refletir sobre ela. Essa luz que faz ser o farol da nossa vida, que é o mestre de luz, que é o mestre que faz com que azeite as nossas candeias espirituais, para que nós possamos se fazer luz. Todos nós somos luz, mas nós muitas vezes esquecemos que somos a luz e viemos da luz. E muitas vezes nos emaranhamos nas trevas espirituais de nós mesmos. Quero começar, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bom, minha irmã Carla Cristina? Essa luz é para você também, né? Quero começar a reflexão da noite de hoje com uma passagem específica que fala sobre a candeia viva, né? Que é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 15 e 16. E eu vou ler essa parte do versículo para vocês, para que a gente possa começar a nossa reflexão sobre a candeia viva que o Espírito de Emmanuel propõe para nós na noite de hoje. No Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas não se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, em cima. Olha só o que ele está dizendo aqui. Não é para se colocar embaixo, é em cima. E dá luz a todos que estão em casa. Olha só, você pega essa luz e não coloca debaixo do alqueire, mas coloca para que todas as pessoas que estão na sua casa possam se iluminar. Essa luz, com certeza, é o Evangelho de Jesus. É o amor que Jesus propõe que nós resplandecemos em nossos corações. O evangelista Marcos, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz, a luz dos homens, quando diz aqui homens e mulheres, para que vejam as boas e vossas obras, que glorifiquem ao Pai Celestial que está nos céus. Olha só que coisa interessante que o evangelista Mateus está colocando, para que nós possamos resplandecer essa luz diante das pessoas, que cada um possa ver essa luz e possa ver as boas obras, o bem que é o que faz nos caminhar para o processo de evolução e de perfeição espiritual. Olá, minha amiga Alzeni, seja bem-vinda. Oi para você também. E olha só, além de nós colocarmos essa luz para que ilumine a todos, nós precisamos glorificar o Pai Celestial, a Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem possibilita a cada um de nós acessarmos essa luz maior, que vem do plano celestial, que vem de Deus, e que Jesus, ele se fez presente aqui na terra para fazer esse farol que vai azeitar a todas as nossas candeias que necessitam de ser azeitadas. A mensagem do Evangelho começa dessa forma, colocando que nós precisamos colocar a luz no mais alto das nossas casas. Quando diz a nossa casa, que não é só a casa física, mas especialmente a nossa casa mental. A nossa casa mental, que muitas vezes a Bíblia se refere, não é a casa física, é a mental. E ele diz assim que muitas vezes no Evangelho diz que as pessoas muitas vezes se apregam a certas pregações que ficam muitas vezes da boca para fora, mas é preciso nós azeitarmos verdadeiramente esses ensinamentos do Cristo de Deus, e fazermos não só discursos veementes em toda parte, trombeteando que somos cristãos, mas no íntimo do nosso coração a gente esquece dos ensinamentos do Cristo de Deus em nossa vida. E nós não podemos violentar, nem, como diz assim, nem colocar que o outro tenha que aceitar esse azeite ou essa luz, porque a luz só vai se fazer presente quando ela for conquistada por cada um de nós. Nós precisamos oferecer essa luz, e acessar essa luz depende de cada um de nós. Na passagem do Evangelho diz que muitas vezes sermões não vão ajudar em nada.
Preciso nós levarmos a palavra que mostre, acima de tudo, exemplo. E o Espírito de Emmanuel diz assim, que uma das coisas importantes é o auxílio fraterno, você ajudar aquele irmão e aquela irmã que está necessitando de apoio, de amparo. Você se fazendo luz, o outro também vai começar a acender a luz que está dentro de ele, porque o bem, ele se propaga, é como uma cadeia. O mal também se propaga, mas o bem precisa ser essa cadeia que nós devemos acessá-la todos os dias. E o Espírito de Emmanuel, mesmo dizendo que, assim, que as pessoas que querem propagar as suas verdades não sejam mais importantes, mas ele diz que não podemos esquecer que a palavra, ela é importante. Não só a palavra que nós falamos fora do Evangelho, mas dentro do Evangelho também. É necessário que cada um de nós possamos, como diz o evangelista, que a gente citou anteriormente, Mateus, nós evangelizarmos através da palavra, quer seja a palavra do Cristo ou outros avatares espirituais, porque a palavra ela constrói ou destrói. A palavra do Cristo é uma palavra que constrói, porque ela traz conhecimento. Quando o Mestre Jesus, ele falou que a verdade vos libertará ou nos libertará, ele estava querendo dizer que essa verdade que fora perguntada a ele, ele num primeiro momento não soube responder, mais à frente ele diz que a verdade é ele, que a verdade é a palavra, que a palavra, o ensinamento é a verdade, não a verdade absoluta, mas a verdade em termos de conhecimento. Que é importante, irmãos e irmãs, lembrarmos que Jesus foi um desses missionários que foram enviados pelos céus para vir aqui no planeta Terra para mostrar o exemplo que nós necessitamos tanto. E eu costumo dizer que muitas vezes o exemplo é a maior forma de ensino que existe. Às vezes você pode falar e ficar no blá 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 e não ensina nada. Mas eu digo para vocês, o exemplo ele ensina muito mais. Como é que Jesus fazia? A pedagogia de Jesus era através da palavra, mas associada ao exemplo, ao exercício. E o Espírito de Emmanuel diz assim, sem amparar o irmão, sem a fraternidade, não se concretizará a luz no mundo. Que tem tudo a ver com a missão de Jesus. Jesus, quando não para destruir nenhuma lei. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, não vim destruir a lei, tá lá, mas veio ampliar a lei. Enquanto Moisés veio para trazer o monoteísmo, a libertação do seu povo, o Mestre Jesus, ele ampliou as leis, trazendo o amor. E a doutrina espírita, mais à frente, veio consolar através dos conhecimentos ampliados, irmãos e irmãs. Mas Jesus, nós podemos dizer que essa grande luz que a humanidade recebeu para ampliar o amor no seu coração. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 105, ele fala também da importância no Antigo Testamento dessa luz, que nós somos lâmpadas. Faz uma referência naquela época, diferente do Novo Testamento, que diz que nós somos lâmpadas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que ele está falando de Deus. Que Deus é a lâmpada para os nossos pés, que faz com que nós possamos trilhar esse caminho de luz. A palavra de Deus, nas mais diversas religiões, ele traça o caminho de cada um de nós em busca da luz do processo de evolução espiritual. O salmista Davi, no Antigo Testamento, bem antes de Jesus, já falara isso. Mas à frente o Mestre Jesus reitera as palavras de Davi e amplia, mostrando que nós temos que colocar a luz nos mais altos dos nossos recantos da nossa casa mental, para que nós possamos iluminar a nós e a todos que estão ali em volta. Mateus, no capítulo 6, versículo 22, ele fala de uma coisa interessante, recomendando para que nós possamos ter muito cuidado nas coisas que nós falamos e nas coisas que nós vemos, porque muitas vezes
no que falamos e principalmente no que nós vemos, existe muita maledicência. Quando a maledicência se faz presente, a luz se desfaz. E o apóstolo Mateus, ele diz assim, ó, tenha cuidado, meus irmãos, com seus olhos, com o que você vê, e às vezes nem tudo o que você vê é real. Às vezes o que você vê, você distorce aquilo que você vê. E às vezes você vê o que você quer ver. E a própria espiritualidade, muitas vezes, sem esclarecimento, atrapalha isso. Nós falamos essa semana sobre a questão do processo obsessivo. Nós sabemos que os espíritos, muitas vezes, eles começam a atuar, principalmente nas mentes desajustadas, fazendo com que a pessoa comece a ter um pensamento desequilibrado, se associando a essas mentes também desequilibradas. E o evangelista Mateus, ele diz assim, os nossos olhos, são como uma luz para o nosso corpo. Olha só que coisa interessante, irmãos e irmãs. Os nossos olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Aí a gente pergunta aqui, e quando os olhos da gente são maus? Todo o corpo da gente será cheio de trevas. As percepções que nós temos, que venham pela nossa visão, pelo nosso ouvido, pela nossa boca, temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes nós temos que ter cuidado com o que nós vemos, ouvimos e falamos. No Evangelho de Jesus, ele diz em algum outro momento, diz assim, que nós falamos o que o nosso coração está cheio. Se você é uma pessoa, meu irmão, minha irmã, que só vive falando, por exemplo, miséria, derrota, fracasso, o que é que seu coração está cheio? De tudo isso. E vai transbordar tudo isso. Mas se você é uma pessoa que procura trazer uma serenidade, uma luz, uma paz, e a sua boca começa a verbalizar coisas boas, é porque o seu coração está mais ameno. Mas mesmo que você não esteja assim 100%, mas é preciso você ir se conquistando, lutando contra as suas tendências negativas que você carrega de encarnação em encarnação. Eu vou dizer para cada um de vocês que estão aí, eu vou dizer para mim também, que aqui no planeta Terra não tem nenhum santo. Se você está querendo procurar um santo aqui na Terra, não perca tempo não. Você não vai encontrar. Você vai encontrar um santo que veio aqui na Terra, que foi Jesus. Os outros, todos os outros, mesmo que mais evoluídos, mas são criaturas que estão em processo evolutivos graduais, em várias e várias encarnações, assim como nós assim também estamos. Mas o evangelista Mateus diz que tenhamos cuidado com os nossos olhos, com as nossas percepções, o que estamos vendo, falando e ouvindo. Porque se nós fizermos de forma equivocada, nós, ao invés de fazermos luz, nós iremos fazer-nos trevas. E a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Quando ele fala isso, né? Ele é atento para uma simbologia da candeia, que não é somente do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, que fala, assim como o apóstolo falou, o salmista também falou da lâmpada, que era Deus, né? E ele diz assim, que a claridade na lâmpada consome força e combustível. O Espírito de Emmanuel diz que para uma lâmpada funcionar tem que ter força, tem que ter combustível. Que combustível é esse que nós precisamos colocar dentro de nós para essa luz acender cada vez mais? Será que é o amor? Será que é o perdão? Será que é a bondade? Será que é a pacificidade? Será que é a misericórdia? E ele diz assim, sem o sacrifício da energia ou do óleo, desse óleo que precisa ser colocado, não há luz. A luz só existe quando existe combustível. Qual é o combustível que você está botando na sua candeia para que essa luz ela resplandeça? É bom a gente pensar, porque o Evangelho de Jesus, em alguns momentos pode ter muitas simbologias, mas em vários momentos ele é muito claro. Essa candeia que o salmista falou, que também Jesus falou, ela exige que tenha um combustível. Que combustível eu estou colocando na minha candeia? Para que essa luz se resplandeça, meus irmãos e minhas irmãs. Para nós, o material de manutenção é a possibilidade, é o recurso, é a vida.
a necessidade que nós temos de estarmos numa encarnação e utilizarmos da melhor forma possível essa encarnação que Deus nos deu como um grande presente, como uma grande misericórdia para cada um de nós. A nossa existência, a nossa vida é essa candeia viva. É essa candeia que nós precisamos fortalecer, como a nossa irmã Deise está dizendo aí, é a fé. É esse grande combustível também. A fé humana, a fé divina, como a gente já falou no decorrer da semana, que precisamos fazer com que essa luz ela se faça presente. Mas se nós não colocarmos esse combustível, não vai existir luz na sua vida. A sua vida vai ser de trevas. Mas não é somente a sua vida que vai ser de trevas, a vida de todas as pessoas que estão ao seu lado, porque muitas vezes as trevas ela se expandem se a pessoa não se fizer luz, e se as pessoas que estiverem ao seu redor também não se fizer luz. Temos que estar junto com a energia maior, que é a energia da luz, que é a energia de Deus. Lá na Bíblia, como eu falei antes, Jesus ele veio para trazer não somente o ensinamento, mas ele veio trazer o exemplo. Lá na Bíblia diz assim, Jesus, ele diz, eu dei a todos vós o exemplo, para que como eu vos fiz, também o façais. Olha só que coisa interessante que Jesus falou. Eu segui o exemplo de amor, mas é preciso que você também siga esse exemplo. Não somente fale sobre a necessidade do amor, não somente fale sobre a necessidade da fé, do perdão, mas se faça exemplo, para que essa luz possa se resplandecer. Não existe evolução se não existe modificação, se não existe mudança, se não existe esforço, se não existe a disponibilidade de cada um e de cada uma de ser criatura melhor. E o Espírito de Emmanuel, na mensagem, ele diz assim, é um erro lamentável, despender nossas forças sem proveito para ninguém. Se você está desprovendo forças que não é para ninguém, está servindo para quê? Você está perdendo tempo, né? Sobre a medida do nosso egoísmo, porque você fazer só para você é uma atitude egoísta, é uma atitude também não só egoísta, mas vaidosa, e que mostra a nossa limitação pessoal. Isso é ou não é verdade que acontece hoje em dia? Um grande grupo de pessoas que estão ligadas no egoísmo e no seu eu interior, hoje, por exemplo, está vendo a necessidade de trocar a energia de uma rede de solidariedade que sabe que não vive só. O rico, o pobre, o preto, o branco, todas as pessoas necessitam de trocar energias uns com os outros. E é preciso, segundo o Espírito de Emmanuel, que nós coloquemos nossas possibilidades ao dispor do semelhante. Que é o tempo todo que Jesus fala. Servir ao próximo, assim como serve a Deus. Se você ama ao próximo, você ama a Deus. Se você ama a Deus, ama ao próximo. E o Espírito de Emmanuel diz assim, ninguém pode amealhar as vantagens das experiências terrestres só para si. É muito difícil, meu irmão, minha irmã, você viver numa vida achando que você vai viver sozinho. Você não vive sozinho. Não existe essa possibilidade de você viver sozinho no mundo. Você vive em conjunto. Você vive num coletivo. Mesmo que existam conflitos, mesmo que existam problemas, mas é importante que você saiba conviver com esses conflitos e com esses problemas. Porque na experiência terrestre, você não vai amealhar vantagem só para si, porque não existe isso. Em algum momento você vai precisar do outro. Cada espírito provisoriamente encarnado, nós, né, no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, quanto à perseverança na observância do amor universal. Ou seja, depende de cada um de nós, de difundirmos o bem, de sermos perseverantes e que esse amor que Jesus falou possa se expandir cada vez mais. Mas viver sozinho, você não vai ter como conseguir. Porque sempre você vai precisar do outro. Jesus precisou do outro. Por que nós não iremos precisar? Mesmo Jesus sendo essa criatura divina, ele precisou do outro para propagar a sua mensagem e os seus ensinamentos aqui. Ele deixou, ele não escreveu nada. Mas ele necessitou de cada um e cada um de nós que aqui estamos. Aquele que não é cristão não é problema. Aquele que não é ético
é que é um grande problema. Nós cristãos precisamos se fazer luz. Gandhi, ele falou isso: se uma parte, a metade dos cristãos fizessem ou seguissem os ensinamentos de Jesus, a humanidade é outra. Gandhi não era cristão, não era seguidor da religião, mas Gandhi, ele era um cristão na sua intimidade. Porque você não precisa seguir ao Cristo dentro de uma igreja necessariamente. Seguir o Cristo é seguir a luz, mesmo que você não creia nele. Seguir o Cristo é se fazer luz igual a Jesus. Se você chega a uma religião que traz o Cristo como mestre, como um grande avatar, que ótimo, meu irmão. Mas vamos respeitar aquele que não acredita. Mas vamos dizer para aquele que não acredita que existe um mestre, que esse mestre, ele traz exemplos para cada um de nós, e que os seus mestres também possam fazer esse exemplo, assim como Jesus fez. Exemplo. E nós precisamos observar, segundo Lamartine, por exemplo, que nós falamos aqui desse amor que é universal. E Lamartine, que foi um grande filósofo, ele diz assim: a linguagem do amor é universal. A linguagem do amor, ela ultrapassa os limites da ignorância e muitas vezes da falta de sabedoria. Desde está aí dizendo, o Dr. Alberto Almeida, sempre em suas palestras, fala-nos que somos seres gregários e precisamos uns dos outros. Isso é pura verdade. O irmão Alberto Almeida, se não me engano, é do Pará, né? Ele não está errado. Ele está certíssimo. O ser humano é um ser gregário. Um necessita do outro. Mas essa linguagem universal, independente da religião que você tenha, independente do país que você more, ela é presente em todas as sociedades. E é preciso nós falarmos a mesma língua, que é a língua do amor. E o Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, diz assim: prega, meu irmão, pode levar a palavra, não tem problema nenhum, porque as revelações que vêm do alto fazem-nos sermos criaturas melhores, formosas, brilhantes, e que dos nossos lábios possa sair grandes verdades que são imperecíveis, porque as verdades, elas são imperecíveis, as mentiras, elas são perecíveis. E que essa candeia viva nós não podemos esquecer nesse processo de iluminação espiritual, que é a perfeita imagem de ti mesmo. É seguir a verdade, é seguir a luz. E o Espírito de Emmanuel diz assim: transforma as tuas energias em bondade. Transforma as tuas energias em compreensão redentora para todas as pessoas, não somente para você, gastando para isso, meus irmãos e minhas irmãs, o óleo da tua boa vontade, o óleo da tua renúncia, o óleo do teu sacrifício, para que você possa se fazer servir, você ser vida diante dos outros, para que a sua vida no Cristo seja uma vida verdadeira, mas não uma vida de mentiras, que você então passará realmente, meus irmãos e minhas irmãs, a brilhar, a fazer-se luz, como o Mestre Jesus assim o diz, que essa candeia, ela possa, irmãos e irmãs, estar azeitada, que essa vida é o grande presente. O Mahatma Gandhi, como eu citei anteriormente, diz assim: nós somos a transformação que queremos no mundo. Se nós queremos um mundo transformado, é preciso nós transformarmos a nós mesmos. Porque se nós não transformarmos a nós mesmos, a gente não está fazendo mudança nenhuma. O processo de aprendizado só acontece quando existem mudanças de comportamento. Se você não mudou o comportamento, você só tem conhecimento. Conhecimento muita gente tem. Agora, aprendizagens nem todo mundo tem. Uns conseguiram e outros ainda não. É preciso que nós aprendamos as lições. As lições estão aí todo dia para que a gente aprenda. Na noite de hoje, por exemplo, nós aqui discutimos sobre essa candeia viva, que é a nossa vida. Essa candeia viva que nós necessitamos azeitar com o bem, com o amor, com a luz que precisa resplandecer. Que nós possamos botar o combustível verdadeiro na nossa vida. O combustível do amor universal, que é a linguagem que todos irão entender. Certo, amigos e amigas? Nós encerramos aqui a primeira parte, que é a parte da reflexão da palestra. Se alguém tiver alguma reflexão, pode colocar aí que eu vou estar lendo.
certo? Meus irmãos, minhas irmãs Castineide, Elaine, Ítala, Brunelli, né? Todos que estão aí a escutar, vocês podem pegar já o seu copinho com água, deixar de lado, daqui a pouco a gente vai fluidificar para você que está precisando desse medicamento, né? Vamos, deixa eu ver aqui. Vamos só agradecer a cada um e a cada um que tiver a paciência de quase uma hora, né? Quase uma hora, não estou chegando a uma hora para não demorar muito, para não deixar vocês muito assim aperreados, né? Mas é uma hora de reflexão. E eu quero pedir aos irmãos e às irmãs nesse momento para agradecer a Jesus, para nesse momento cada um fazer seus pedidos, reiterando os pedidos iniciais daquelas pessoas que necessitam da ajuda, do amparo espiritual, certo? Eu vou escolher uma música aqui, já está aqui, uma música que eu vou oferecer a todos os irmãos e a todas as irmãs que estão aqui, tanto no Facebook como no Instagram, que estão aqui a escutar uma música muito bonita, que eu gosto, para depois nós fazermos a prece. Quero oferecer essa música a cada um e a cada uma que busca o seu processo de mudança, que faz com que essa candeia que tem em cada um de vocês, irmãos e irmãs, se acenda, se transforme em luz. Para que essa candeia se acenda e se transforme em luz, tem que ter o que também? Paz. E a paz no mundo começa em mim. É isso que nós oferecemos a cada um e a cada um de vocês, que antes de terminar quero agradecer de coração que durante essa semana nós tivemos aqui quase todos os dias aqui, muitas pessoas aqui nessa vibração de luz, de paz. Para a semana nós vamos sistematizar para não abusar. Vamos fazer um dia sim, um dia não. Não vamos fazer segunda-feira, terça, depois quarta, quinta e sexta. Nós vamos pular um dia outro não, para não abusar muito a paciência de vocês, tá certo? Quero agradecer a todos e a todas. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar. Pega o seu copinho com água. Eu já estou com o meu aqui. Nesse momento vamos fazer nossas orações, cada um dos irmãos e das irmãs. Nessa oração faça seus pedidos, o que o seu coração está necessitando. Se está necessitando de amparo, se está necessitando de serenidade, se está necessitando de paz, peça a Deus, o Criador, peça a Jesus e peça também a espiritualidade maior. Vamos orar. Mestre amigo Jesus, queremos agradecer por tudo, pela sua mensagem, pelos seus ensinamentos, que faz presente sendo o azeite divino em nossas vidas. Neste momento, Jesus, queremos pedir para os seus arautos divinos ir ao encontro de todos os irmãos sofridos que estão nessa live fora dela, que estão padecendo, os nomes que foram citados no início, que os espíritos socorristas vão ao encontro desses irmãos, aos desencarnados, dando socorro e o despertar para o espírito, que a jornada continua, e aqueles que estão aqui no planeta em sofrimento, que possa levantar sua cabeça, que possa receber as forças dos céus e o medicamento de luz, e faça-se luz, assim como Jesus se fez luz. Que o nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Agradecemos a presença de todos os irmãos, agradecemos ao apoio de toda a play de espíritos que colaboram conosco, os guias mestres espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos e médicos espirituais. A todos esses irmãos, muito obrigado. Muito obrigado. Tá aqui a minha água. Toma a sua aguinha. Gratidão a todos. É mais uma vez a palavra que eu deixo. Um bom domingo. E que nós possamos ter uma semana muito proveitosa, muito produtiva. E que espero que nesses dias sejam dias que essa tempestade possa passar e venha se fazer luz. Que a bonança se faça presente na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Um abraço a cada um e a cada uma. Faça-se luz, assim como Jesus fez luz. Sempre. Jesus é luz sempre na nossa vida. Um abraço no coração. Boa noite.